Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 12 de outubro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, essa daqui é a curva da semana passada, o estado estava registrando no dia 4 de outubro 202.719 casos, e hoje, no mesmo período, a gente está registrando um pouquinho a mais, 209.371 casos. Então a gente vê que aquele represamento da semana passada, que tinha sido muito alto, não se manteve. A gente teve um represamento dessa semana bem baixo, assim, no limite do razoável, né? Acho que até 2, 3% estaria bom. Claro que um pouco menos, melhor. E o represamento de 2 semanas não está tão alto também, 1%, né? Menos de 2 mil casos. Então uma semana que, digamos assim, o represamento ficou sob controle. Semana passada tinha saído um pouco do controle e represamento, porque os dados de Porto Alegre tinham a discrepância, né, entre Porto Alegre e a Secretaria Municipal de Porto Alegre e a Secretaria Estadual tinha diminuído. Tinha saído de 6 mil casos para 3 mil casos. Essa semana a discrepância se manteve mais ou menos constante. A boa notícia é que não aumentou a discrepância, que poderia ter aumentado, mas não aumentou. Ou seja, talvez o Estado a partir de agora comece a contabilizar pelo menos os casos novos, mais ou menos em tempo real, de Porto Alegre, e tem ainda uns 3 mil assim para entrar no sistema. Então, claro que oficialmente a gente já está com mais casos, hoje a gente está com 214 mil, faltam uns 3 mil de Porto Alegre com certeza, mas esses 3 mil não são só para essa data, eles são mais espalhados aqui ao longo das últimas semanas, então eles não impactam tanto no crescimento, até porque 3 mil casos é 1,5%, não faz uma diferença tão grande assim hoje em dia. Mas enfim, a gente vai fazer o ajuste só para evitar o represamento dos dados, a gente vai ajustar esses 3% que a gente viu na semana passada, a gente vai de novo colocar mais 3%, vai supor que hoje a gente está com 221.225 casos. A gente vem acertando, é importante eu dizer isso, que em geral esse represamento ele fica mais ou menos no esperado, fora quando, claro, tem uma grande surpresa, alguma coisa muito diferente. Mas enfim, com esse ajuste de 3%, essa semana a gente tem uma notícia muito boa, porque pela primeira vez que eu me lembre, pelo menos há muito tempo, a gente tem, mesmo com o ajuste, um crescimento abaixo de 10 mil casos. Isso é bem interessante. Semana passada a gente ficou aqui no limite dos 10 mil casos, nas outras semanas sempre acima de 11 mil casos, e essa semana a gente ficou abaixo de 10 mil casos, isso com o ajuste de 3%. Então a gente vê que realmente os novos casos, as novas confirmações estão diminuindo, pouco a pouco, mas estão diminuindo, e está bem consistente essa diminuição, essa queda no número de novas confirmações. A gente saiu aqui de médias até maiores do que 2.200 casos por dia, e agora já está com uma média aqui de 1.400, né, 1.399, só para não dizer 1.400, a gente está com uma média aqui de menos de 1.400 casos por dia. Vamos ver se logo assim, se a gente continuar nesse padrão, talvez daqui a umas 2, 3 semanas a gente esteja com abaixo de 1.000 casos por dia, será? Vamos tentar, seria ótimo, né? Daqui a 3 semanas acho que estou sendo otimista, mas 4 semanas é possível. Baixar de 1.000 casos por dia seria muito bom. É claro, é só um número, mas é simbólico, né? 1.000 casos por dia no estado, baixar de 1.000 é bom, é sempre bom. E enfim, então agora a gente pode dar uma olhada aqui nos dados dos recuperados. A gente já está com 90% de todos os pacientes que foram diagnosticados recuperados. Quando a pandemia acabar, esse número vai ficar próximo aqui de 97%, porque vai significar que a gente vai recuperar 97% e aí vai ter um pedaço que a gente não conseguiu recuperar, que são os óbitos, né, que infelizmente vai ficar na faixa de 2 a 3%. Então por isso que quanto mais próximo do 97% aqui, melhor, significa que a pandemia já está num estágio mais acelerado, mais adiantado, mais avançado. Mas eu queria ter dito 200 mil recuperados, ainda não chegou a 200 mil, mas enfim. Casos ativos, está estável. Eu olhei os dados da semana passada, estava com 16.451 casos ativos, então casos ativos ficou um a menos do que na semana passada. Infelizmente não baixou muito essa semana. Vamos ver se na próxima semana baixa de 16 mil, se fica abaixo de 15 mil. Seria bom também. Mas enfim, a notícia boa é que não está aumentando, né? Isso demonstra que a gente está diminuindo mesmo
a pandemia aqui no estado. E os óbitos, a gente chegou essa semana a 5.141 óbitos, taxa de letalidade baixou de 2,4%, a gente vinha com taxa de letalidade de 2,4% há muito tempo, ó, e agora baixou para 2,3%. E a gente vê que nas últimas 4 semanas, consistentemente, estamos abaixo de 300 óbitos por semana e aqui não tem mais represamento. Eu sei que essa semana ainda tem um pouquinho de represamento, a semana passada tem bastante represamento, acho que mais uns 100 óbitos vão entrar nessa semana, mas não vai passar de 250 óbitos, ou seja, a gente está se afastando do 400, do 350 que a gente já viu acontecer. Testagem no estado. Essa semana a gente fez meio a meio PCR e teste rápido. Aqui 26.800 testes via PCR, 27.300 teste rápido. Um pouquinho mais teste rápido, podia ter feito mais PCR, mas comparando com a média, a gente foi uma semana boa e a positividade ficou um pouquinho acima de 20%. Eu acho que as pessoas estão também procurando menos a testagem. A gente vê que foram poucos testes, na verdade, né? Só 54 mil testes. A nossa média por semana, ela vai aí dos 70, 80 mil, às vezes chega perto dos 100 mil testes. Então, essa semana a testagem foi um pouco mais baixa, por isso que a gente vê essa positividade maior do que a gente em geral via, e principalmente nas últimas semanas que estava menor essa positividade. Mas também pode ser dados represados, pode ser que não estejam no sistema todos os testes, né? Dali a pouco, semana que vem, a gente vê uma média a mais de testes do que a gente em geral nota, aí a gente já vai saber, né? Ah, não, então foram testes dessa semana aqui que demoraram para entrar no sistema. Mas, enfim, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer hoje. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.